Você sabia que a alimentação ela pode e deve ser a grande aliada na prevenção do câncer de mama? Pois é, no Outubro Rosa, ações são feitas para reforçar o papel da nutrição no cuidado feminino. Especialistas destacam que hábitos alimentares equilibrados ajudam a prevenir e amenizar efeitos do tratamento oncológico. A alimentação ela tem um papel decisivo nesse processo, atuando tanto na prevenção quanto no apoio ao tratamento da doença. Para mulheres, a partir dos 40 anos, a fase em que essas mudanças hormonais se tornam mais evidentes, cuidar do que vai ao prato é uma forma eficaz de proteção. Você tem prestado atenção no que você coloca no seu prato, como é que isso entra em você e de como isso pode reverberar também na sua saúde? Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a nutricionista Thaís Gondim. Ela é especialista em nutrição para mulheres 40 mais. Bora conversar com ela ao vivo? Bom dia para você, Thaís. Bom dia, Daniela. Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo, Thaís. Seja muito bem-vinda para falar de um assunto, para falar com mulheres que acompanham a gente agora, com mulheres que já têm mais de 40 anos. Independente da idade, o que a gente come faz toda a diferença na nossa saúde, se é homem, se é mulher, se é criança. Mas para mulheres com mais de 40 anos, esse ponto, ele é mais importante ainda, Thaís? Com certeza. A mulher que ela passa ali dos 40, ela já entra numa fase de transição ali para a menopausa. Então ela começa a ter um declínio hormonal que é como é natural para todas as mulheres. Mas esses hormônios, eles protegem a nossa saúde, eles protegem o nosso corpo, eles fazem com que a gente tenha energia. Então, a gente fica muito mais propensa ali a desenvolver algumas doenças, né? Inclusive o câncer. Agora, quais são os alimentos, Thaís, se a gente for pensar no que a gente tem mais comum dentro de casa, né? No cardápio realmente acessível da maioria das pessoas. O que é mais importante a gente incluir e quais são aqueles alimentos que a gente deve realmente evitar? Olha, eu vou começar pelos que a gente precisa retirar. Certo. Os alimentos muito processados, certo? Que são chamados de ultraprocessados. Esses alimentos, eles vêm ali com uma quantidade de química que não favorecem a nossa saúde, tá? Muita coisa para que aquele alimento dure muito numa prateleira de supermercado. Então, quanto mais natural o alimento, melhor. E, infelizmente, hoje as pessoas têm uma preocupação muito grande com calorias, então procuram alimentos zero calorias, né, bebidas zero calorias, mas que não são saudáveis. Que sim, já tem vários estudos mostrando ali que existe uma relação entre esses alimentos e câncer. Então, quanto mais natural, melhor. Então, se eu penso isso, a gente precisa ter no nosso prato alimentos o mais próximo possível do que ele veio da natureza. Então, assim, frutas, legumes, tá? Evitar que a gente vai muito pela praticidade, né? No dia a dia, às vezes a correria do dia a dia faz com que a gente acabe priorizando alimentos pré-prontos, né? Sim. Então, assim, evitar isso e ter aquele cuidado com a alimentação, escolhendo esses alimentos mais naturais. Então, aqui no Nordeste, a gente tem tantos alimentos que ajudam tanto na prevenção do câncer, sabe? Então, assim, se eu vou ali para o cará, para o inhame, batata doce, macaxeira, abóbora, brócolis, coentro, sabe? Então, assim, são coisas que não são difíceis, que a gente tem acesso e a gente pode tentar incluir isso na alimentação de uma forma mais frequente. E pensando nas frutas, que são também fontes ali de antioxidantes, de alimentos que vão proteger para que o meu corpo não desenvolva essas doenças, né? Tem ali a romã, laranja, tangerina, mamão, enfim, é uma alimentação mais colorida. Quando a gente fala muito de tem que ter uma alimentação colorida, é exatamente por isso, porque aquele alimento colorido, aquele alimento que vai trazer cor para o prato, ele protege o nosso corpo.
E principalmente os vermelhos, os roxos, ele, para a saúde da mulher, esse tipo de alimento é essencial. Aí a gente pode falar de beterraba. Beterraba, berinjela, mamão, morango, a própria banana, que não é tão colorida, mas também é um alimento bem importante para a gente, para a mulher. Laranja, acho que eu já falei, limão. Aí indo para os legumes, abóbora, cará, inhame, cenoura, repolho. Isso tudo é bem importante para a nossa saúde. A gente sempre fala, Thaís, assim, sempre existe, né, aquelas fases de moda. Muita gente, bem recente, há bem pouco tempo, tava naquela fase de tomar aqueles shotzinhos de manhã em jejum, que era limão, cúrcuma, ou açafrão, né, ou própolis. Tava todo mundo fazendo isso. Depois disseram que não era bem assim que devia ser feito, que aí teve uma mudança, que aí muita gente falou que não era para ser dessa forma. Mas como é que isso realmente funciona? É benéfico a gente tomar esse shotzinho em jejum? Ou pode ser somente o limão em si, já é muito benéfico, ou precisa realmente dessa misturinha? Olha, cada alimento, cada ingrediente que você falou, aí ele traz um benefício para a saúde. Quando eu vou para esses shotzinhos pela manhã, o interessante é que você vai tomá-lo no momento que não tem nada atrapalhando a absorção dele, você não está digerindo nada, o seu corpo não está trabalhando para nada, ele está ali, ele vai absorver aquele shot ali de uma forma maravilhosa. Por isso que tem que ser em jejum de manhã, né? Isso pela manhã. Mas isso não quer dizer que também ao longo do dia ele não vai trazer algum benefício, certo? Ele pode ser, aquelas pessoas que não conseguem pela manhã, não tem problema, coloque em outro horário, certo? Um horário que você consiga, porque olha, quando eu vou aí para limão é um antioxidante maravilhoso, certo? A cúrcuma é um anti-inflamatório maravilhoso que a gente pode utilizar como tempero na nossa cozinha, sabe? Vou fazer um arroz, vou fazer um frango, vou fazer ali uma tilápiazinha, você tempera com a cúrcuma, isso já vai ajudar muito. O própolis também tem um potencial anti-inflamatório e extremamente interessante para quem está em tratamento também de câncer. Além do gengibre também é fantástico. Aquelas pessoas ali em tratamento que ficam um pouco nauseadas, o gengibre é fantástico. Ele, além de um potencial anti-inflamatório, ele também ajuda a diminuir essa sensação de náusea. Então, sim, esses shots são benéficos. O ideal é sempre fazer um rodízio de ingredientes. Certo. Porque os dentistas já não gostam tanto quando a gente usa tanto limão com tanta frequência, né? Porque acaba prejudicando o dente um pouco. Bom, a gente tem aqui um WhatsApp onde os ouvintes participam também, Thaís, fazendo perguntas, tirando dúvidas, que é a oportunidade que a gente tem também de ter um profissional onde a gente pode fazer diretamente a pergunta para ele. Nós temos ouvintes espalhados no mundo inteiro. E tem a Xandinha, que está lá em Massachusetts, agora nos Estados Unidos, acompanhando a gente, mandou uma pergunta que ela diz o seguinte: lá nos Estados Unidos, as pessoas comem muita marmita pronta, congelada. Isso é muito comum aqui no Brasil também, né? A gente encontra nos supermercados marmitinhas prontas. E ela pergunta, queria saber da nutricionista qual a opinião dela sobre essas marmitas que são vendidas prontas, congeladas e que se dizem fitness. O ideal é sempre a gente pensar no alimento fresco, mas nem sempre é possível. E eu acho que essas marmitinhas congeladas super ajudam na alimentação do dia a dia. Quando ela é feita da forma correta, ela preserva mais de 90% dos nutrientes. Então, ela não vai ter problema em consumir isso pensando nesse aporte de nutrientes. Ela pode consumir sem problema. Porque tem uma diferença. Quando ela fala da marmitinha, tem as marmitinhas que são feitas com esse pensamento, né, de ser uma coisa mais saudável, mas também tem aquelas, tipo, as lasanhas congeladas que a gente encontra no supermercado, que aí já é uma outra coisa, né? Esse daí já é considerado um ultraprocessado, certo? Então, realmente, a gente precisa evitar esse tipo de alimento.
tá? Para ele ficar ali numa consistência, por mais que ele esteja congelado, quanto tempo ele tem de congelamento, sabe? Então, assim, são alimentos que normalmente têm uma quantidade de carboidrato bem elevada, e isso para a saúde não é interessante. Então, assim, se for essas marmitinhas que são feitas, que tem ali um arroz, um feijão, uma proteína, um legumezinho, né, tudo cozido ali já congeladinho, ótimo. Agora, quando a gente vai para esses pratos únicos, né, como você falou ali, a lasanha congelada, a pizza congelada, já não é tão interessante para a nossa saúde. Agora, se a gente for voltar para as mulheres que estão aí nesse período de mais de 40 anos, perto da menopausa, você falou de frutas e alimentos, né, mais pro vermelho, que você citou aí, a berinjela, a beterraba, né, outras coisas também. Se a gente for pensar também em alimentos para montar o prato, vamos tentar pensar assim num café da manhã, no almoço, para esse público, com mulheres com mais de 40 anos, o que seria indispensável ter como prioridade nessas principais refeições do dia, Thaís? Olha, uma boa proteína é essencial. E aí o mais comum a gente acaba indo para o ovo, né? Então, assim, é uma proteína de valor nutricional muito importante. Além do que, uma fonte de fibra, então um mamão, um mamão com uma granola, ou então com uma aveia, um farelinho de aveia, sementes. Sementes são muito importantes para a mulher que já passou ali dos 40 anos, tá? Então, a linhaça, a chia, gergelim, isso tudo é super importante, tá? Isso agrega nutrientes para a nossa saúde, para a saúde da mulher 40 a mais. Pode vir ali um cuscuz. Cuscuz é um carboidrato saudável, apesar de ser processado, né, de passar pela indústria, mas é uma boa opção de carboidrato. E eu acho que o cafezinho que não pode faltar. Acaba sendo um grande aliado aí para as pessoas, né, juntando tudo isso. Agora, Thaís, você falou aí dos produtos que precisam ser retirados, né, esses ultraprocessados. Muita gente acaba optando pela situação de família grande, do que vai alimentar bem, aí acaba optando por salsicha, por presunto, né, por mortadela. Esse tipo de coisa, além de ser prejudicial, é também cancerígeno, né? Isso faz mal para a família inteira, não é? O que a gente pode substituir, no caso, para tirar essas coisas e colocar o que no lugar? Tá. As pessoas têm o hábito, né, de fazer ali aquele sanduichinho, né? Queijo com presunto, eu acho que é o que é mais frequente, né, nas famílias, né? Pela praticidade, como você falou. E ainda mais por ser para a família toda. E elas acham que o presunto é uma fonte de proteína, então não é. É um alimento ultraprocessado que vai te levar a algum problema de saúde no futuro, isso com certeza. Então ali, substituir um franguinho desfiado, uma carne moída, uma sardinha, um atum. Olha, a sardinha é uma proteína fantástica, fantástica. E a gente normalmente não coloca ela no nosso dia a dia, né? Então, assim, a sardinha, atum, frango, carne de sol, carne moída, sabe? Isso tudo é muito mais nutritivo do que uma salsicha, do que um presunto, uma mortadela. E a sardinha, ela tem um preço acessível também, né? Se a gente pensar nela enlatada, não tô nem falando da sardinha in natura, não. Até ela enlatada, ela também tem os benefícios, não tem preservados? Sim, sim. E quando for comprar, né, como você bem falou aí, um preço super acessível, sempre priorizar aquela sardinha que vem em óleo. Né? As pessoas acham que vou comprar essa natural aqui, porque é mais saudável, tem menos gordura, mas não. Essa gordura que vem na lata, tanto da sardinha como do atum, ela protege o peixe da contaminação de metais pesados que tem ali na lata, tá? Então, sempre optar por aquele peixe, aquele enlatado que venha imerso em óleo.
Pois é, e é como a gente tá até falando aqui, a Aline até comentou aqui no estúdio, para reforçando, né? Que muita gente acaba usando aquele óleo. Tem umas também, né, Thaís, que são feitas à base de molho de tomate. Tem umas que as pessoas colocam, dizem, né, que tem gengibre lá na fórmula, no molho. Mas é um molho realmente que você não deve consumir, não é? Isso. Esses molhos, eles têm ali na composição glutamato, que não é interessante para a nossa saúde, conservantes, corantes. Então, assim, como é que é o ideal de ser feito? Você compra lá a sardinha que veio no óleo, tá? Despreza aquele óleo, coloca numa peneirinha ali para drenar todo aquele óleo e vai utilizar o peixe. Aí você pega a gordura que você utiliza em casa, seja azeite, seja um óleo, e vai fazer a preparação desse alimento. E aí você coloca o tempero que você quiser. Pode botar a cúrcuma, pode botar o tomate, pode botar gengibre, pode botar limão, mas comprar já também vou comprar no molhinho de tomate, vou comprar o natural que já vem com um pouquinho de limão, não é a melhor escolha para a sua saúde. Outro detalhe também que eu queria até que você esclarecesse, quando a gente fala de atum em lata, existe aí uma questão que é quando você vai comprar o atum, você tem que priorizar o atum em pedaços, o atum em lascas. Aquele atum ralado, ele é benéfico, ele tem a proteína necessária? Porque eu até queria que você esclarecesse, que eu já ouvi também falar que aquilo ali é o refúgio, é o que não é o que é o resto, o que cai da esteira praticamente, é o que não vai servir, aí faz no atum em lata, no ralado. Explica um pouquinho pra gente a diferença daquele atum ralado para o atum em pedaços. O atum que vem ali em pedaços, ele é como se fosse, digamos assim, o filé do atum, né? Então, assim, é uma parte mais nobre realmente. O ralado, ele vem mais com as aparas, né? Mas isso não quer dizer que você não possa consumir. Às vezes é mais fácil a gente achar em promoção esse ralado em óleo, isso é, né? Então, usa do mesmo jeito, ele é infinitamente, mesmo o ralado, é infinitamente melhor do que o presunto, a mortadela, o peito de peru. Ah, vou pro mais light, vou comprar aqui esse blanquê, o peito de peru. Não, vai pro atum ralado, vai pra sardinha, você vai fazer uma escolha maravilhosa. Tem algum outro alimento que a gente consuma menos por conta até do costume mesmo aqui da gente? Por exemplo, o cuscuz você deu como sugestão de alimento, né? E o cuscuz é esse alimento que ele é muito democrático, né, Thaís? Ele pode ser usado de manhã, no café da manhã, ele pode ser um acompanhamento para o almoço, ele pode ser um lanche da tarde, ele pode ser um jantar, ele pode ser uma opção em qualquer horário do dia. E o acompanhamento do cuscuz também é outra parte que serve com tudo, né? Seria um coringa o cuscuz pra gente aqui? Super coringa, como você mesmo falou. A gente coloca cuscuz em qualquer horário do dia, É. né? O importante dele é sempre associar a uma proteína. Sim. Nunca sou, tá? Então você coloca ali, se for no café da manhã, coloca um ovinho, que eu acho que é o mais tradicional, digamos assim. Se for na hora do lanche, né, você pode colocar um franguinho ou então uma carninha moída, né? Da mesma forma no jantar, você pode fazer até ali uma carne moída, ele recheado com uma carne moída misturado com ovo, sabe? Eu acho que o cuscuz é sempre bem-vindo, mas sempre acompanhado de uma boa fonte de proteína. Bom, e só pra gente encerrar, a pergunta, por favor, aí do Antônio Josevaldo. Pergunta pra ela, por favor, em relação à banha de porco para fritura. Evita colesterol, aquele colesterol LDL, Ou é? Que eu acho que LDL. É? O problema da banha de porco, ela é uma gordura, tá? É uma gordura saturada. E todo excesso de gordura é maléfico, né? É independente do tipo de gordura. Porém, a gordura do porco, ela você sabendo a procedência dela, que isso é importante, tá? Não é qualquer banha de porco lá que é saudável, tá? Ela é melhor do que uma gordura de soja, do que um óleo de soja, um óleo de milho. A banha do porco ainda é um pouco mais saudável, mas não é porque é saudável que possa ser usada à vontade. É usar com moderação,
porque é uma fonte de gordura. É equilíbrio como tudo nessa vida, né, Thaís? Exato. Olha, eu quero te agradecer pela sua disponibilidade. Muito obrigada por tantos esclarecimentos valiosos aqui para quem está acompanhando a gente. A gente conversou com a Thaís Gondim, ela que é especialista em nutrição para mulheres 40 a mais, mas acabamos, obviamente, falando para todos os públicos e para todas as idades. Thaís, muito obrigada. Por nada, por nada. Um bom dia para vocês. Obrigada pela oportunidade. Muito Acho que falar obrigada. sobre saúde, sobre nutrição, o que a nutrição pode fazer para todos é sempre muito bom. É maravilhoso. E você está convidada a voltar quantas vezes você sentir necessário, que a gente puder falar sobre outros assuntos também para outros públicos. E sempre falar de saúde é sempre muito bom. Obrigada, Thaís. Obrigada a você.